Bomba, bomba, bomba no São Paulo. Essa realmente é uma bomba, galera. Pois é, o São Paulo que apareceu aí, o Alanzinho foi oferecido ao São Paulo atrás de meio atacante, o São Paulo também quer mais um atacante, só que agora, do nada, a informação, o São Paulo está negociando com Gustavo Scarpa, galera. É isso mesmo, o meio atacante de 32 anos do Atlético Mineiro que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Quero saber a sua opinião. Você é a favor da contratação do Scarpa? Quem que você prefere? Alanzinho, Gustavo Scarpa? Comente aí, fique à vontade para você comentar. Vamos falar dessa informação aqui, vamos trazer esses bastidores e mais, beleza? O Luciano manda recado aí para a torcida, enfim, isso e muito mais aqui nesse vídeo. Vídeo exclusivamente para a gente falar aqui do mercado da bola. Notícia que pegou aí, sim, todo mundo de surpresa, até porque, né? Tinha uma galera aí falando bastante que o São Paulo estava fechado aí com o meio atacante Alanzinho. Como eu falei hoje cedo, falei ontem para vocês nessa questão, falei, ó, eu não tenho essa informação. A informação também que eu tenho é que o São Paulo negocia com o meio atacante, mas seria um meio atacante para chegar e ser protagonista, tá? Apesar do momento dele lá no Atlético Mineiro, verdade, hein? Ele lá no Atlético Mineiro perdeu espaço. É um jogador que, se chegar no São Paulo, e pode acontecer, aí ele chega para ser titular se ele jogar bola. Bola é o cara ter, o cara que sabe cobrar falta, o cara que sabe cobrar pênalti, né? Um cara que chuta muito bem de fora da área, né? Tem ali a sua qualidade em assistências, em arremate de fora da área. É um jogador veloz, um jogador técnico. O Gustavo Scarpa nesse time do São Paulo dá uma ajeitada, hein, galera? Se for para jogar mesmo, eu acho que dá uma ajeitada, tá bom? Vamos falar disso e muito mais aqui. Peraí que eu já trago os detalhes para vocês. Mas antes, deixa eu trazer para vocês aqui também a informação aqui, né? Que o Alanzinho, que foi oferecido ao São Paulo também, segundo o André Hernan e o Bruno Andrade, lá da ESPN, o meio atacante Alanzinho, de 26 anos, lá do Moreirense, ele foi oferecido ao São Paulo e o São Paulo avalia a contratação dele. Pelo que eu apurei, não está fechado, avaliando a contratação do jogador de 26 anos, certo? Essa informação saiu pela ESPN. Agora, pela informação do UOL, saiu a informação, então, do Gustavo Scarpa, tá? E o Gabriel Sá trouxe a informação que é o seguinte: exclusivo. São Paulo abriu conversas com o Atlético Mineiro para contratar o meia Gustavo Scarpa, de 32 anos. A ideia é um empréstimo com opção de compra, que pode se tornar obrigação de compra ao final do contrato, se ele atingir metas, aquelas metas, né, que o São Paulo sempre faz aí nos seus contratos de empréstimos, tá? Nome tem o aval da comissão técnica de Dorival Júnior. O São Paulo ainda tenta caminhar junto ao staff do jogador e com o Galo. Olha isso. Essa então é a informação. O São Paulo aí negocia com o Atlético Mineiro e com o staff do Gustavo Scarpa. E sabe quem é o staff do Gustavo Scarpa? Hã? O staff do Coronel. Sabe quem é o staff do Coronel? Nosso goleiro, o Coronel. Sabe quem é o staff do Coronel? O Vitor Sá. Pois é. E agora, Gustavo Scarpa pode pintar no São Paulo. Qual que é essa relação? Que se tem a ver, Big, Gustavo Scarpa, Vitor Sá, Coronel, são dos mesmos agentes aí, da mesma empresa, dos mesmos empresários. Geralmente, pode perceber, quando o empresário ele começa a ganhar influência, ele começa a se envolver no clube, ele começa a colocar alguns jogadores. O jogador dele não está bem lá no Atlético Mineiro, ele chega para o jogador, Gustavo, ô Scarpa, vamos para o São Paulo? São Paulo está com um projeto assim e tal, tá com dificuldade lá, você vai receber tanto, poxa, quanto que é seu salário? Como que o São Paulo vai fazer para pagar esse salário do Gustavo Scarpa, né? Que não é um salário barato também, galera, é mais de R$ 1 milhão. Só que aí que vem aquela necessidade de urgência que a gente vem falando. A gente sabe que nós estamos brigando na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, galera. Nós estamos na 13ª posição, 3 pontos apenas à frente do 16º, que é o Internacional. Tá ali, ó, o Internacional com 24, São Paulo com 27. Então o São Paulo sabe que vai precisar de mais qualidade, né? E você precisa trazer um jogador com essa cancha, um jogador experiente que tem a qualidade e adaptado ao futebol brasileiro. O Alanzinho, na minha opinião, tá, galera, seria mais uma aposta. Tem uns vídeos aí, por exemplo, que a gente procura no YouTube, se você colocar Alanzinho, tá, Moreirense,
Cara, assim, de verdade, você não vai ver nada demais no Alanzinho. Não, não estou criticando o jogador, só estou dizendo a qualidade dele. Tudo bem que ele tem 26 anos, mas é um jogador muito comum. Eu acho que comum a gente já tem no nosso time. O Alanzinho, eu acho que ele chega para ser reserva no São Paulo e ter aquelas oportunidades. O Scarpa, na minha opinião, ele chega para ser titular, tá? Pelo futebol, pela moral, pela, assim, pela carruagem, né? Pela experiência que o cara tem no futebol. Lógico, só experiência não vale, tem que jogar bola. Mas eu acho que exatamente ele agrega isso. É um jogador que, em campo, jogando, ele agrega e vem para ser titular. O São Paulo, que em setembro vai ter um confronto importantíssimo contra o Boca Júnior, pode ganhar um bom titular. Diferente, eu acho que de repente chegar um Alanzinho para você ter um reserva, um jogador que chegue para agregar ao elenco. Logicamente, né? O São Paulo recebeu, aí dos empresários do Alanzinho foi oferecido o Alanzinho, que é um meio atacante também, e o São Paulo aí agora procura o Scarpa. Por quê? Porque o Dorival entende que o Scarpa é melhor para ele do que o Alanzinho, né? Convenhamos a ideia do Dorival Júnior. O que você acha, galera? Deixa aí nos comentários o que você acha aqui dessa análise que eu estou fazendo. E detalhe, o Scarpa, por exemplo, o Gustavo Scarpa, lá no Atlético Mineiro, nessa temporada, a última participação dele em gol também foi antes da Copa do Mundo, né? Em junho. Ele não vem tendo espaço. Nessa temporada ele jogou 23 jogos, tá? Ele tem 5 assistências e 2 gols. Não é um jogador que vem jogando e sendo titular. Perdeu o espaço lá. Então o staff também começa a buscar um time para ele recuperar aí a sua condição de titular. Eu acho que isso pode acontecer no São Paulo. Na minha opinião, galera, se o Gustavo Scarpa chegar, se o São Paulo avançar nessa contratação, para mim chega para ser titular sim, e é um belo de um jogador, tá? Eu não vou falar um cracaço, hein? Aí fica a opinião de cada um, mas para o futebol brasileiro é um belo de um jogador. Tá em baixa hoje no Atlético Mineiro, mas é aquilo, né? É a mesma coisa que falar, o Newton estava em baixa no Botafogo. O Newton vem e mostra que pode ser útil. Olha, trouxemos o zagueiro Domingos Duarte, ninguém conhece. O cara chega aqui e mostra que pode ser útil. Então eu acho que tem isso, né? É a gente não fazer o pré-julgamento, logicamente cada um tem a sua opinião, mas sempre eu aguardo, mesmo tendo qualidade e conhecendo o jogador, eu aguardo, logicamente, vestir a camisa do São Paulo para ver o que o jogador rende, pode render com a camisa do São Paulo. Mas então, São Paulo está negociando a contratação do Gustavo Scarpa e a gente pode ter novidades nas próximas horas aí. Quem sabe o São Paulo fecha com ele, então. E pode jogar pelo lado, pode jogar pelo meio, pode jogar como segundo atacante. Aí vai do Dorival, né? E aí lá no grupo de membros a galera já até brincou. Ah, tá chegando para ser reserva do Lulu. Aí não, né, galera? Não vem para trazer um cara também para ganhar mais um, para ganhar 1 milhão, para ficar na reserva. Acredito também que essa movimentação do São Paulo de tentar a contratação do Gustavo Scarpa pode ser que de repente saia até um jogador ali, pelotão do meio, né? Por que não? De repente, sei lá, a saída aí de um jogador, o próprio Cauli, né? Mostra que o Dorival não conta com o Cauli. O Dorival mesmo falou na coletiva: estou devendo uma oportunidade para o Cauli. Quer dizer, eles entendem que o Cauli não é esse jogador também para jogar ali na miúca do São Paulo, né? Eles estão querendo um jogador com mais cancha, um jogador melhor de qualidade, com rodagem, mais experiência, que pode ser aí ele. Enquanto isso, o Alanzinho foi oferecido. E também o São Paulo, completando a informação, já emendando a informação, melhor dizendo, o São Paulo estuda ainda a possibilidade de contratar também um outro atacante, que pode ser um segundo jogador de velocidade. Também, galera, não é jogador que o São Paulo vai desembolsar grana, é jogador que o São Paulo recebe aí, né, os oferecimentos dos empresários, jogador que o São Paulo tenta encaixar aí na sua média salarial, porque vai ter que pagar, parcelar luvas, né, direitos de imagem, então o São Paulo com certeza sabe, né, tem um limite aí para contratar, só que é aquilo que a gente fala sempre. Para e pensa. A água tá batendo no traseiro. Olha a parte de baixo da tabela, o nosso foco é Campeonato Brasileiro. E talvez essa reformulação que o São Paulo está fazendo, e o Dorival lá, ali junto com o Rafinha, os caras falam, ó, se trouxer um ou outro, dá ou não dá para ganhar essa Sul-Americana e dá para melhorar esse time? Mas quem a gente pode trazer? Você tem o Alanzinho ou você tem o Gustavo Scarpa? Quem você prefere, hein? É isso, comenta aí, deixa aí nos comentários. E logicamente, para mim, tá? Eu acho que
mais uma vez, assim, entristece um pouco a falta de oportunidade para os jogadores da base do São Paulo, como um Pedro Ferreira, né, como um Gustavo Santana, como o Rian Francisco. Assim, quanto mais o São Paulo também, lógico, né, entra nessa situação, o São Paulo fica em situação difícil e precisa ter mais qualidade no time, mais o São Paulo demora para contratar aí um jogador, mais demora para dar oportunidade aí para essa garotada. Então, tá aí, então. Vamos aguardar os próximos passos aí das próximas horas para ver se o São Paulo vai fechar com Gustavo Scarpa, meio atacante de 32 anos, que está no Atlético Mineiro. Ele tem contrato com o Atlético Mineiro até dezembro de 2027. Então, só para fechar aqui a informação. Inicialmente, ele chegaria no São Paulo com o mesmo contrato do Iago, tempo de contrato, até dezembro de 2026, até final desse ano, né? E, obviamente, existe ali uma precificação para o São Paulo comprar, tá? O Scarpa. E os valores, inclusive, não foram revelados, ainda não tem valor de compra. Isso o São Paulo, o staff e o Atlético Mineiro vão discutir aí nas próximas horas nas reuniões. Inclusive, eu escutei que o Rafinha pode ir para Minas, inclusive, para fechar essa negociação. Se vai dar certo ou não, galera, amanhã com certeza a gente vai ter mais novidades aí, vai ser agitado o final de semana do São Paulo, né, que pegou todo mundo de surpresa aí, Gustavo Scarpa podendo chegar no São Paulo Futebol Clube. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Do restante por conta do desgaste, tá bom? Então, os jogadores que foram titulares contra o Bolívar apenas fizeram atividade de poste de bola e marcação em espaço reduzido. Depois eles foram poupados aí do restante das atividades, tá bom? O Dorival dividiu o grupo em 4 times de 3 atletas e comandou uma disputa em espaço bastante reduzido. Na primeira atividade, o Pedro Ferreira foi o artilheiro com 3 gols, né? O GE bota aqui 3 golaços, né? Com chutes aí colocados de média distância. O Gustavo Santana marcou 2 gols, sendo um deles um belo gol. Assim como o Rian Francisco, que também, né, deixou aí o dele, né? O Rian Francisco, né, ainda tem o Wendel, Tolói e Lucas Ramon também fecharam aí a lista, né, cada um desses aí deixando o seu golzinho na atividade, tá bom, rapaziada? Aí o que acontece? O destaque do treino mesmo foi o Gustavo Santana. Depois de 2 jogos para cada time, a comissão técnica conduziu os jogadores para um espaço maior, mas ainda bastante reduzido, tá bom? O jogo contou com mais de 15 gols, sendo o André Silva o artilheiro com 3, o Gustavo Santana voltou a marcar 2 vezes, uma delas em um lindo chute de longe no ângulo. Ferreirinha, Tolói e Lucas Ramon também fizeram 2 gols cada. O Cauli teve uma boa atuação, marcou uma vez, assim como Pablo Maia, Wendel e Jorney deixaram também os seus golzinhos aí, né? Então, o Gustavo Santana foi o destaque aí, né? O André Silva também deixou 3 gols aí nesse jogo em espaço reduzido aí. Um treino de finalização encerrou a atividade e mais uma vez o destaque foi o Gustavo Santana. O jovem de 20 anos marcou 4 gols e ainda acertou a trave 2 vezes. O André Silva também colocou 4 bolas nas redes e carimbou uma na trave, tá bom? Cauli e Rian Francisco marcaram 3 vezes, tá bom? Foram aí as atividades, tá bom? Só para fechar aqui, dessa aqui não podia deixar passar. O Cauli e o Rian marcaram 3 vezes. Dentre quem finalizava durante a atividade, só o Ferreirinha não conseguiu balançar as redes durante a atividade, errando a mira em finalizações colocadas que passavam por cima do gol. É uma piada, cara, isso aqui é inacreditável. Vocês entenderam, né? O Ferreirinha, tá? Não conseguiu balançar as redes durante a atividade. Isso mesmo, o cara não consegue fazer gol em treino. Cara, assim, eu já comentei isso aqui em outros vídeos, é um negócio inacreditável, uma aberração o que acontece com esse rapaz. O cara tem 28, 29 anos na cara, é um jogador de futebol profissional, faz isso todo santo dia, o cara não faz porra nenhuma da vida. O trabalho do cara é jogar futebol, é acordar todo dia, ir pro CT,
treinar e jogar. E o cara não consegue, irmão, finalizar. Aí, cara, tipo, você não tem uma finalização minimamente decente. É um negócio inacreditável o que acontece. No treino, irmão, já que o Gustavo Santana meteu 4, o André meteu 4 gols, o Rian meteu gol, o Cauli meteu gol. Dentre os que finalizava, o único que não fez gol foi o Ferreirinha. É uma sacanagem um negócio desse, né, cara? Como é que pode um negócio desse, bicho? Eu fico assim de cara, porque não é algo que eu falo de agora. Aí tem vários jogos que ele entra, faz até uma jogada boa aqui, outra ali. Na hora de finalizar, na hora de tirar o 10, ele joga a bola lá na casa do chapéu. É incrível, cara, assim. É um negócio inacreditável. E no treino parece que é a mesma coisa. O cara não consegue fazer gol no treino, irmão. Entendeu? O cara errando a mira em finalizações colocadas que passavam por cima do gol. É uma sacanagem, cara, assim, é um negócio inacreditável. Eu jogava bola quando eu era pivete. Por que eu não insisti na carreira de jogador, viu, cara? Porque olha, cada um que tem aí que, meu amigo, eu vou te contar o negócio, cara. É irritante, irmão. Eu já tô puto só com isso aqui que eu li, entendeu? Não só por isso, né? Porque a gente vê isso no campo, entendeu? A gente vê o Ferreirinha desta mesma maneira no campo, só que no treino, irmão, até no treino o cara tá errando tudo, não consegue fazer gol no treino, tipo assim. Aí depois não joga, não sabe por quê, né, ô Ferreirinha? Depois não sabe por que não joga, né? Depois a gente, o empresário, vir dar entrevista, ficar fazendo post no Instagram, criticando o Crespo, né? Porque você era um dos que não estava jogando no começo do ano, e o empresário foi fazer postzinho Paulinas, vamos começar com uma informação muito importante, né? Hoje completa 6 anos de Luciano com a camisa do São Paulo. Exatamente, o jogador que chegou cercado de desconfiança lá em 2020, época de pandemia, e desde então ganhou o coração de muitos torcedores são paulinos. Ele escolheu ficar em muitos momentos buscando a idolatria na nossa equipe. Se ele vai conseguir ou não, é um outro fator. Tem gente que já considera o Luciano um ídolo na história recente do São Paulo, mas não dá pra negar. Momentos bons, momentos ruins, ele sempre tá lá, ele sempre aparece, cansado de fazer gols aí com a camisa do São Paulo. Já tem os seus títulos no currículo, né? O São Paulo ficou quase 10 anos sem conquistar absolutamente nada. E quando ganhou no Paulista de 2021, de quem foi o gol do título? Luciano. Depois, na primeira Copa do Brasil da história, era ele que estava lá com a camisa 10. Na primeira Supercopa da história do São Paulo, ele também estava lá. Agora busca outros títulos. Quem sabe a Sul-Americana não coloque o Luciano numa prateleira um pouquinho mais acima aí nessa história de ídolo com a camisa do São Paulo. O que você acha? Luciano, com 6 anos de casa, é um jogador que já pode ser considerado ídolo com esses títulos que ele tem? Mais de 100 gols com a camisa do São Paulo, maior artilheiro da história do tricolor na Sul-Americana. É um jogador realmente muito importante. Obviamente vai ter gente que não vai gostar, ninguém agrada todo mundo, mas não dá pra negar a importância desse jogador com a nossa camisa. 6 anos de Luciano com a camisa do tricolor e pra mim pode continuar por pelo menos mais algumas temporadas que ele tá representando sempre, sempre. É um torcedor dentro de campo. Falando sobre o campo, né? O São Paulo se prepara para esse domingo contra a Chapecoense. Hoje voltou aos treinamentos depois da partida antes de ontem e teve uma situação num treino que revoltou a torcida nas redes sociais. O treino foi aberto à imprensa e teve um lance específico que o lateral esquerdo, o Wendel, acabou ali machucando o Vitor Sá, um dos reforços do São Paulo nesta atual janela, né? O Wendel que em campo fica perguntando ali o que poderia fazer pro Caleri, né? Naquela cena que acabou viralizando, e o Leão de treino, que só joga no treino, acabou machucando um jogador que acabou de chegar, o Vitor Sá, né? Foi uma pancada, ele teve que colocar um gelo ali no próprio momento mesmo para acabar não piorando a situação, e agora vai ser avaliado, né, para saber se de fato vai ter que perder alguns dias, como é que tá a situação do Vitor Sá após esse lance com o Wendel. Eu assisti o lance, vi o lance, achei um pouquinho que não precisava daquilo naquele momento. Os jogadores têm sim que ter vontade, têm sim que ir com tudo, mas naquele lance em específico eu achei que não precisava tanto daquela entrada do Wendel, né? Mas deixando aí nos comentários as opiniões de vocês sobre esta situação que o Vitor Sá acabou tendo que sair aí machucado. Beleza, rapaziada? E agora a gente vai falar sobre um nome que a gente já falou algumas outras vezes aqui e repercutiu hoje, né? O nome dele de novo, sobre Everton Cebolinha. Ontem o Flamengo classificou para as quartas de final da Libertadores, eliminou o Cruzeiro, e o nome do Cebolinha voltou a ganhar força, né? O jogador tá aí tentando se recuperar de lesão e o contrato dele só vai até o final do ano, e o Cebolinha deu a declaração de que não vai ficar. Se o contrato vai até o final do ano, fazendo as contas rapidinho aqui, você já sacou que ele pode assinar um pré-contrato e chegar de graça para 2027. Mas, segundo ele mesmo, né? Segundo algumas fontes aí, o jogador tentará uma liberação de maneira imediata com a equipe que ele assinar esse pré-contrato. Ele tem propostas já do mundo exterior, tem propostas da Rússia, tem proposta da MLS, parece que pintou até uma proposta da
primeira divisão da Itália, exatamente, e o jogador também demonstrou aí que tem propostas do futebol brasileiro, e uma dessas equipes que procuraram o Cebolinha foi o nosso tricolor, né, foi o São Paulo, rapaziada. Sinceramente, o Cebolinha chegaria assim num alto patamar para a equipe do São Paulo, jogador muito qualificado, jogador de excelência, jogador que já foi um dos principais nomes de seleção brasileira, né, naquela Copa América de 19, o Cebolinha tava voando, né, depois das temporadas que fez com a camisa do Grêmio, e chegando hoje pro São Paulo, vamos supor, vamos contratar o Cebolinha, esquece, é titular, não tem como o Cebolinha não jogar nesse time, né, rapaziada? Mas a gente sabe da dificuldade, salário alto, concorrência que a gente falou agora, tem o endinheirado mundo russo, né, que os clubes têm muito dinheiro por lá, tem a MLS, que muitos jogadores preferem jogar por lá por questão de qualidade de vida, segurança e tudo mais. Tem também a Série A italiana, né, que muita gente pode, vou tentar jogar Champions League, vou jogar por lá, jogar com grandes craques, contra grandes craques. E tem a proposta do São Paulo, né? O São Paulo é aquele primo pobre, né? Aquele humildezinho que, se você quiser, se o seu coração bater um pouquinho mais pra gente, se você tentar aí uma coisa diferente, né, de todo esse dinheiro, né? São Paulo é o primo pobre que tá ali tentando, o Cebolinha não é de agora, já é de muito tempo, mas seria uma negociação, como eu falei pra vocês, sem taxa de transferência entre clubes, né? Vai ter que pagar um alto salário pro Cebolinha, né? Mas não teria essa taxa aí de transferência entre os clubes, já que o jogador chegaria de graça e, segundo ele mesmo, ele queria uma liberação de maneira imediata para que ele possa ter espaço, né? O Cebolinha não é um titular no Flamengo, mesmo em condições, né? Hoje ele tá aí lesionado, mesmo em condições ele não era aquele jogador titular, então ele quer ter minutos, ele quer um clube onde ele tenha aquele protagonismo. E no São Paulo, eu sinceramente acho que ele teria esse protagonismo que ele busca. Então, Cebolinha, se quiser, estamos aqui, né? Proposta tá aí, tá tentando conversar com outros times, beleza, mas o São Paulo tá aí, tá quietinho no cantinho, quem sabe? Não custa sonhar, né, rapaziada? A gente sabe da dificuldade, ninguém é bobo, né? Todo mundo sabe da dificuldade de contratar qualquer jogador hoje, imagina um jogador desse nível, mas quem sabe, né? Então vamos deixar a opinião de todos vocês aí nos comentários. Combinado? Vamos falar mais algumas coisinhas importantes aqui com vocês sobre o Campeonato Brasileiro, como todo mundo tá sabendo aí, já tô anunciando nesses próximos vídeos. Próximo adversário é a Chapecoense, né? Jogo domingão às 6h30 da noite. Eu acho esse horário muito ruim, rapaziada. Pra mim, domingo, no máximo 4 horas, no máximo 5 horas, porque depois, todo mundo tem que voltar pra casa. Nem todo mundo mora perto dos estádios, né? Então, até se você tá no conforto ali do seu lar, é mais tranquilo, né? Mas pra galera que vai pro jogo, nem todo mundo consegue chegar tão cedo assim. E no outro dia, segunda-feira, todo mundo tem que acordar cedo. Eu não sou tão favorável a esses jogos de domingo à noite. Tem gente que gosta. Eu, na minha opinião aqui, não sou tão, assim, adepto a essa ideia. E eu quero saber de vocês. Mas tá marcado aí, vamos cumprir tabela, né? Domingo, 18h30, lá na histórica Arena Condá, estádio da Chapecoense. Obviamente a Chapecoense tá, com todo respeito à equipe, né, desesperada, tentando vencer para não ter as chances aí esgotadas, matematicamente falando, de sobreviver, né? A chance da Chapecoense hoje de rebaixamento é 99,7, né? Quase 100% de chance da Chape ser rebaixada. Então, mais do que nunca, eles vão buscar esses 3 pontos, ainda mais jogando em casa. O São Paulo, obviamente, tentando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, né? As nossas 2 últimas vitórias nos últimos 16 jogos foram na Sul-Americana, né? Então já faz tempo, desde a última vitória na competição do Campeonato Brasileiro. E quem sabe, né, esse embalo da vitória e da classificação para as quartas da Sula não consiga colocar o São Paulo aí a fazer mais 3 pontos na competição. Teremos novidades na escalação, na lista de relacionados? Teremos algumas mudanças importantes para esse jogo contra a Chapecoense. Teremos novos jogadores na equipe titular, teremos jogadores também aí voltando à lista de relacionados, obviamente alguns jogadores relacionados saindo, então teremos o São Paulo aí um pouquinho diferente. Esse período, né, de terça até o domingo foi um pouquinho interessante, né, para a questão de descanso, mas eu não falo mais de descanso aqui nesse canal. Por quê? Depois de 2 meses, São Paulo parando para a Copa do Mundo, voltou, perdeu para o Atlético Paranaense. 2 semanas para jogar contra o Grêmio, perdeu. Então, descanso às vezes ele não serve para absolutamente nada. O treinador tenta implementar a ideia dele, os jogadores descansam, quem tá machucado tenta voltar, o jogador controla um pouquinho mais a questão da carga ali, né, que muita gente hoje fala disso, sobre o controle de carga, mas ele não é 100% de certeza de vitória, até porque o período que um clube tem ali para ficar descansando, o outro clube também vai ter. Então, de terça até domingo, os jogadores descansaram e tudo mais. Eu, sinceramente, não sou tão adepto assim a essa ideia de falar sobre descanso. Temos exemplos recentíssimos que eu acabei de citar sobre a pausa para a Copa do Mundo e depois sobre aquela pausa de 2 semanas sem jogos, e o São Paulo voltou perdendo também daquela vez para a equipe do Grêmio. Então, domingo, teremos São Paulo e Chapecoense, teremos ainda a preparação amanhã, teremos a preparação ainda no sábado, que também vai contar com a viagem. Para a gente começar, bora trazer com exclusividade a situação do Hugo Leonardo, né? O volante, a situação do Hugo Leonardo é diferente daqueles atletas que foram para Cotia, por exemplo. Matheus Belém, Yang, Luan, Cédric, são jogadores que não fazem parte dos planos do São Paulo para hoje e nem para depois. O caso do Hugo se assemelha um pouco ao do Enzo Dias e ao do Negrutti. A gente vai explicar. Ele tem feito os trabalhos na Barra Funda, ele não foi deslocado para Cotia, ele tem treinado,
Só que quando chega o momento de você definir a parte tática do jogo, ele fica fora dos treinos. Muito porque ele não faz parte dos planos do técnico Dorival Júnior para agora. Porque há um entendimento deles de que ele estava se destacando e indo bem nos treinos. A Dorival teve que fazer uma escolha. Chegou o Newton, ele teve que fazer uma escolha. Então ele falou, poxa, então vai ter que ser o Pablo Maia. Eu vou apostar no Pablo, o Pablo vai voltar, vai ter essa expectativa, então a gente vai emprestar o Hugo. E a ideia é emprestar o Hugo para ele ter mais espaço, para ele ter mais rodagem, para ele poder jogar em outro local, para que ele possa fazer o que o Negrutti vem fazendo no Atlético. Então a ideia do São Paulo é de um empréstimo para que ele tenha mais rodagem, que ele tenha mais minutagem, que ele possa realmente ter minutos, porque na avaliação do São Paulo, ele ficando, ele não terá minutos. E se for ter minutos, vai ser minutos bem picados, por um jogador que passou por uma lesão grave. Esse ano, por exemplo, jogou, se eu não me engano, só um jogo contra o Remo, que ele entrou ali no decorrer da partida. Então, depois dessa análise, foi feita, cara, a gente gosta do Hugo, só que ele precisa jogar. E aqui ele não vai ter espaço, ele não vai ter minutagem. Então, a gente precisa emprestar o Hugo. O problema é que até agora não se encontrou um destino para o Hugo. Na Série A ninguém quis, tá? O São Paulo ofereceu, entendeu algumas situações, não vingou. Algumas equipes da Série B também chegaram a sondar, mas também não evoluiu, soube do Avaí, soube também da Ponte Preta, do próprio Botafogo de Ribeirão Preto, de outras equipes também que sondaram a situação do atleta para entender maiores detalhes, mas acabaram não fechando. E aí, enquanto isso, ele está lá na Barra Funda, está treinando, está esperando alguma coisa surgir, não faz parte dos planos. São Paulo tem até o dia 11 de setembro para tentar definir um novo destino para ele que ele possa jogar. Essa que é a questão. São Paulo quer que ele vá para um lugar que ele possa jogar, que ele possa ter minutos, que ele possa ter espaço, que ele possa ter evolução. Porque aí, a depender, sua situação será reavaliada no ano que vem, e aí sim, ele pode ter uma oportunidade de jogar no São Paulo, tá? Então é mais ou menos nessa situação que está essa parada do Hugo, tá? Aproveitando para trazer uma informação de outro made in Cotia, o Moreira, né, estreou lá nos Emirados Árabes, pude conversar com as pessoas do Moreira. Eles falaram que a estreia foi muito bacana, que ele tem se adaptado muito bem lá à cidade, que não descarta, inclusive, voltar no São Paulo no futuro, quando tiver mais maduro, para poder realmente... Ele sente que ele sai do São Paulo com essa sensação de que ele poderia ter feito um pouquinho mais, né? E aí ele foi lá pro Al Nassr dos Emirados, estreou, a expectativa dele é ser titular lá, ser titular de lateral, amadurecer, quem sabe, e acabar chamando a atenção do mercado internacional, do mercado europeu. Ele tem esse desejo de se destacar nos Emirados, quem sabe conseguir uma proposta da Europa depois. Óbvio que os Emirados é difícil você ir para uma grande liga depois, mas uma liga ali intermediária, e aí aos poucos você ir para as grandes ligas e num futuro não muito distante acabar voltando para o São Paulo. Lembrando que o São Paulo tem 40% dos direitos dele, então por isso que a gente vai ficar de olho sempre nas janelas para entender como é que está essa evolução dele, essa maturação, porque o São Paulo pode conquistar uma graninha importante aí com o Moreira nos próximos dias, nas próximas semanas, meses, quiçá ano. Então, vamos falar primeiro sobre a volta. O Lucas tem evoluído muito bem. Às vezes ele vai para o campo fazer uma corrida no gramado com os demais atletas, ele já tem tido contato com alguns atletas, então isso para o Lucas tem sido muito importante. O Lucas, ele tem realmente feito um trabalho muito forte, e hoje, né, estamos aí chegando já em setembro, faltam 10 dias para a gente chegar em setembro, hoje todo mundo já acredita mesmo que ele vai voltar em novembro, aquela projeção que a gente tinha falado inicial. Eu falei no dia da cirurgia, eu falei, ó, o Lucas olhou para todo mundo, o doutor Moisés Cohen estava lá, estava todo mundo lá também do São Paulo, ele decretou, ele falou, vamos fazer de tudo para voltar em 6 meses, e assim ele está fazendo, né? Acho que a gente pode ter críticas ao jogador, isso tá tudo bem, mas o fato do compromisso e do comprometimento que ele tem em ser um atleta de futebol é louvável, né? O cara 6 meses, é de 6 a 12 meses, e ele vai conseguir voltar em 6 meses. Agora tem um outro ponto, tem um outro porém, o outro pormenor, a sua renovação contratual. É importante trazer que hoje o veto da renovação contratual vem do próprio Lucas, tá? Eu já falei para vocês em outras oportunidades. Se fosse pelo Rui Costa e pelo empresário do Lucas, o Júnior Pedroso, da Forcom M, essa renovação já teria sido assinada há um bom tempo. Com o Rafinha, não houve um início de negociação, houve um contato, houve uma conversa bem informal do Rafinha. E aí, Lucas, e o seu contrato? Como é que você quer fazer? E aí, Lucas, eu prefiro a gente não conversar sobre isso, eu quero focar na minha recuperação, depois, lá no final do ano, a gente vai ver essa situação.